Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz, bem-vindos sejam todos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive. Este é um espaço cristão, evangélico. É um momento de reflexão diário. Este é um projeto de Deus para a sua vida. Minha saudação, minha alegria de poder estar com você nesta quarta-feira. Sou o apóstolo Miguel Ângelo. Você sabe, há um ditado popular que diz que a grama sempre cresce mais verde no jardim do vizinho. Você já ouviu esse ditado? Nós, portugueses, temos muito esta tradição de usar esse ditado aqui. A grama sempre cresce mais verde no jardim do vizinho. O que quer dizer isto? É que muitas vezes nós colocamos o foco na vida de outras pessoas, no sucesso de outras pessoas, em conquistas de outras pessoas, em realizações de outras pessoas. E às vezes nasce um sentimento muito indigno que se chama inveja. Eu quero lhe falar disto porque por causa de inveja que o sábio Salomão disse que era a podridão dos ossos. Muitas pessoas, por invejarem outros, vivem uma vida bem indigna e doente. Eu conheço pessoas que nunca batalharam por nada na vida, mas quando vem o seu vizinho chegar com um carro novo ou celebrar alguma conquista, isto lhes dói profundamente. Chama-se a inveja. A inveja não pode fazer parte da vida de um cristão. O cristão, na sua verdadeira acessão da palavra, é uma pessoa que quer o bem do próximo e nunca inveja o sucesso do próximo. Se alguém precisa e quer ter sucesso, tem que batalhar por ele. Agora, invejar, dizem os tradicionais velhos pregadores, que a pessoa que inveja é a pessoa que tem olho grande. Você já ouviu essa expressão, né? Olho grande, está olhando sempre. Por que aquele tem carro novo? Por que ele trocou de roupa? Por que viajou? E há pessoas que lhes dói o sucesso dos outros e se deixam dominar por um espírito de inveja. Para mim, inveja é algo muito indigno, porque não permite a batalha e só permite a conspiração contra o sucesso do próximo. Vamos ver como é que o grande rei Davi explicou isto. No Salmo 37, ele diz assim no versículo 1: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Então, duas palavras Davi diz. Ele diz assim, não tenhas inveja. Primeiro ele diz, não te indignes por causa dos malfeitores, não fique com o coração em rebeldia porque alguém errou. Aprenda. Vendo às vezes um erro, a pessoa se corrige ou não o pratica. Mas o que eu quero tocar na tecla é que não tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Ou seja, é possível uma pessoa sentir inveja de alguém que está errando e pecando? É possível. É possível. Então, parece que os que praticam coisas erradas estão se divertindo. E eu vou lhe dizer uma coisa, não há vida, verdadeira vida, se a pessoa não viver
dentro dos padrões cristãos e bíblicos. Por isso é que a sensação que a pessoa tem assim, poxa, mas aquela pessoa lá está pecando, está errando, e ela está feliz, e eu aqui não estou. Isto gera a inveja. Mas eu não posso invejar uma pessoa que se sente tremendamente feliz porque o alcoolismo é a vida desta pessoa. Há pessoas que para serem corajosos bebem, para se sentirem bem bebem. E há muita gente assim, puxa, mas eu não bebo, aquela pessoa bebe, aquela pessoa tem e eu não tenho. Isto é inveja. Ninguém pode se ufanar de que o alcoolismo, a vida embriagada, pode produzir inveja em outra pessoa. Pelo contrário. Porque uma pessoa que se deixa dominar pelo alcoolismo, e vou lhe dizer uma coisa, não pense você que alcoólatra é a pessoa que bebe e cai, sem sentidos. Mas o alcoólatra é aquela pessoa que necessita, ainda que sejam 2 dedos, mas todos os dias faz a ingesta de álcool ou de uma bebida alcoólica. Ah, é um digestivo. É verdade, é um digestivo, mas se a pessoa depende daquilo, ela é, em potencial, um alcoólatra. E eu vou lhe dizer, razão tem algumas grandes empresas multinacionais de não aceitar no seu quadro de funcionários uma pessoa que tem o costume de, nas mídias sociais, mostrar-se alcoolizado, embriagado, sem sentido. E você pensa, mas que sensação, que barato é isto? Não é um barato. Hoje em dia, as grandes e sérias empresas que têm um RH para contratar funcionários, hoje um RH de prestígio vai às mídias sociais e vai ver se esta pessoa se droga, bebe, como é que ela se projeta publicamente. E eu já conheço casos de pessoas que perderam grandes oportunidades na vida porque nas suas mídias sociais estavam lá curtindo um barato, cheio de álcool na cabeça, né? E numa viagem tremenda de droga. E quem tem a mente de um RH diz, não, se nós vamos colocar dentro desta empresa uma pessoa que se alcooliza no final de semana, o alcoólatra, se ele é capaz de se alcoolizar, ele é capaz de roubar, ele é capaz de buscar meios escuros para sustentar um vício. Essa é que é a verdade. Então, não inveje quem aparentemente está curtindo um barato com álcool, com droga, ou com casos extramatrimoniais, ou porque conseguiu driblar o imposto de renda. Você sabe, mentira tem perna curta. Não sinta inveja de uma pessoa que tem conduta errada. Não sinta. Eu sei que há pessoas que se mordem literalmente de dizer assim, puxa, mas aquela pessoa tem isto, tem aquilo, e ela passou no Lava Jato, e passou aqui, passou ali. Amado, não inveje pessoas de conduta errada. E eu vou lhe dizer mais, pare de pensar que você está perdendo alguma coisa por invejar uma pessoa de conduta errada. Porque a inveja não faz bem. Ela é a podridão dos ossos. Agora, qual é o final de uma pessoa que pratica a iniquidade, disse o salmista? Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Por quê?
pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Sabe o que ele escreveu aqui? Definhar e murchar. Então, essas são expressões que são consequências de uma vida fora dos padrões bíblicos e morais de Deus. A vida definha e murcha. Você já conheceu a história aí, a mídia está cheia de nomes de pessoas que eram verdadeiros reis da cocada preta, desculpa a expressão acadêmica, que estavam lá no top dos tops. Mas como seu padrão de conduta que gerava inveja em muita gente. Puxa, por que eu não tenho aquele Learjet? Por que eu não tenho aquele barco, aquela lancha? Por que isso? E havia pessoas que se mordiam porque a conduta errada de alguém fazia com que ela tivesse o que a própria pessoa não tinha. Tempos depois, você viu tanta gente definhar e literalmente murchar. Então, nós não podemos ter inveja, em hipótese alguma, de quem tem ou não tem, mas nós temos obrigação de batalhar pela vida. Obrigação de batalhar pela vida e não sentir inveja. Você sabe que eu lidero um ministério por Deus, por misericórdia, porque eu sou pó, eu sou barro, não tenho, em mim, na minha carne, não há bem algum, mas aprove a Deus permitir que eu fizesse uma construção de uma grande catedral, estivesse hoje em 123 países do mundo, tivesse um ministério de literatura muito grande, tivesse paredes enormes, cheias de diplomas, a família dedicada à obra de Deus, porque a maior construção que eu fiz não foi a catedral, nem as igrejas que eu construí, foi convencer e conquistar com amor a família, para que toda a minha família servisse a Deus. E claro, eu às vezes sou alvo de inveja. Eu nunca deixei meu coração, eu quando vejo um ministério gigante, eu digo graças a Deus. Quando vejo uma pessoa conquistar alguma coisa, eu digo graças a Deus, é isso mesmo, Deus é por nós. Eu nunca permiti inveja, porque isso é a podridão dos ossos, ou seja, a pessoa murcha e cai e definha. Mas eu tenho sido alvo de muita inveja. As pessoas não gostam da pessoa bem-sucedida. Na nossa cultura, uma pessoa bem-sucedida, ela desperta inveja na quem não é bem-sucedido, quem não batalhou, quem não lutou, e então vem as mídias sociais e a pessoa baixa o sarrafo, desculpa a expressão, na outra. Eu chorei, no outro dia eu estava vendo aquela menina Rafaela, que ganhou a medalha de ouro, e todo mundo aplaudindo, e a menina veio no microfone de uma rede de televisão, o que você tem a dizer pela conquista do seu ouro? Ela disse, olha, em Londres, quando eu perdi, me chamaram de macaco, que eu tinha que voltar à jaula, me humilharam, disseram que eu era vergonha da minha família. Mas quem disse isto aqui? Os invejosos. Os invejosos. Porque se essa menina chegou lá em Londres, nas últimas Olimpíadas, antes destas do Brasil, é porque ela tinha valores muito grandes, senão não passaria nas eliminatórias. Mas os invejosos, e quantas pessoas se deixaram levar pelo espírito de inveja. Nós precisamos de não permitir esse espírito no nosso coração, precisamos de batalhar. O povo brasileiro é um povo guerreiro, tem que ter orgulho, tá? Com muito orgulho eu sou brasileiro. Então, o brasileiro é guerreiro. Ainda que a sociedade
política tenha dividido o Brasil e arruinado esses valores bons que éramos conhecidos como o melhor povo do mundo, e hoje estamos aí com uma sociedade definhando e murchando porque a inveja das pessoas, palavras que foram sendo colocadas na mente popular e as tantas racharam a nossa sociedade. Isso por inveja. Por inveja. Eu tenho um testemunho que eu queria abrir um parênteses. Eu e minha esposa conhecemos um casal, o senhor tinha sido ministro de um certo país, que eu não vou poder identificar aqui, portanto uma pessoa de alta sociedade. E estamos conversando e este senhor contou, aliás a esposa contou, que a melhor amiga da mãe dela, a invejava tanto, porque ela era uma mulher feliz, porque o marido dela, o pai desta moça, era um homem muito bom para ela. E essa vizinha tinha tanta inveja da melhor amiga. E assim ela era vista na família, que colocou veneno na comida dessa senhora que era a melhor amiga, para que ela morresse e depois pudesse casar com o marido dela, como realmente aconteceu, até que isso tudo foi descoberto. Olha o que a inveja pode fazer. Olha quantas coisas as pessoas deixam de batalhar, deixam de lutar, deixam de buscar, pondo olhos nos outros, quando a Bíblia diz que olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, que é Jesus. Então, eu sempre pensei assim, se eu quero ter, eu tenho que batalhar, eu tenho que lutar. Eu não posso invejar quem já tem, eu tenho que lutar para que eu possa ter. Então, como é que se muda a vida? Diz o Salmo 37,4. Então, agrada-te do Senhor e Ele satisfará aos desejos do coração. Olha, o final de quem vive na prática do mal, sempre a prática do mal leva e guia até a morte. Mas quem anda nos caminhos do Senhor, quem entrega a sua vida a Jesus, quem diz, Senhor, eu te reconheço como meu Senhor e Salvador. Quem diz, Senhor, eu não posso viver sem que a tua presença seja manifestada. É andar, é agradar-se. Agrada-te do Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do coração. Quer dizer que eu não preciso de invejar, eu não preciso de me roer e condoer porque alguém é bem-sucedido. Eu vou ter a bênção de Deus e eu vou ter os desejos do meu coração satisfeitos. Então, amado, é muito importante isso, porque todos nós temos desejos, alguns até bem profundos, lá no fundo do coração. Todos nós temos sonhos, desejo de ser bem-sucedido, desejo de conquistar, desejo de avançar, desejo da casa própria, do empreendimento. Mas como é que isto é uma realidade? Deus faz com que coisas tremendas se cumpram se eu me agrado dele. Ele diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do coração. Então, a grama vai crescer mais verde no meu jardim do que no jardim do vizinho. A minha grama não murcha. Eu sou pregador há 40 anos, tenho uma vida como uma árvore que foi bem alicerçada, bem colocada junto à corrente de águas, no devido tempo dá o seu fruto, a folhagem não murcha, tudo o que eu faço dá bem sucedido. Por quê? É bem sucedido por quê? Porque eu não invejo ninguém. Porque eu descobri que se você invejar alguém, você será sempre um invejado. Então não inveje, batalhe. E como é que nós podemos batalhar para conquistar? Com Jesus. Com Jesus Cristo. Eu ensino isto ao povo da igreja. Quando você coloca Jesus em primeiro lugar na sua vida,
quando você se submete a Deus, você não murcha. Você não tem que invejar ninguém. Você tem que batalhar. E se você tem a bênção de Deus, você vai dar frutos. Se você não tem a bênção de Deus, você não dá frutos. Agora, tem gente que mata por inveja. Uau! Tem gente que critica por inveja. Tem gente que só olha para a grama da tua casa. Mas você tem grama em casa porque você batalhou e lutou para ter grama. Então eu sempre digo aos meus filhos, desde pequenos que eu disse, olha, não inveja. Quando meu filho vinha da escola e dizia a um dos meus filhos, papai, porque o meu colega fulano de tal, o pai dele comprou um Camaro. Eu sempre dizia, meu filho, não inveje o que os outros têm. Agradeça a Deus pelo que nós temos. Isso é muito importante. A inveja é venenosa, é destrutiva, é a podridão dos ossos. Mas quando você entrega a sua vida a Deus, quando você o reconhece como Senhor e Salvador, e Ele começa a agir pela sua fé, pela prática da fé, quando Ele começa a agir, tenha certeza, Deus age. E quando Ele age, ninguém pode impedir. Foi o profeta que disse isso. Agindo Deus, quem o impedirá? E ele disse que se você o buscar, Ele vai te mostrar coisas grandes que estiveram ocultas e que você não sabe. Eu me recordo, para terminar, eu fui estudar em 2 lugares muito importantes do mundo protestante evangélico. Eu estive na igreja, na Catedral de Cristal, em Santana, na Califórnia, de Robert Schuller, que descansou no Senhor, e estive na Universidade Oral Roberts, em Tulsa, Oklahoma. Eu vi as coisas mais incríveis que um pastor podia realizar. E enquanto eu estive ali, estudando e buscando e aprendendo com quem estava muito acima de mim, eu jamais eu permiti que o meu coração invejasse o que eles tinham. Mas pelo contrário, eu dei graças a Deus por poder ter estado numa catedral de cristal. E a única coisa que eu dizia era assim, Senhor, eu também quero fazer para a Tua glória, a nível da nossa cultura brasileira, alguma coisa que te engrandeça, como este homem fez. Mas se tu deste isso tudo, isso é um problema de Deus com o homem. O Senhor dá dons, às vezes 5, às vezes 3, às vezes 2, às vezes 1. Deus é que sabe qual é a capacidade de uma pessoa. Deus não dá 5 para quem só aguenta 1. Deus dá a cada um conforme Deus sabe que a pessoa pode ou não pode avançar. Deus não põe fardos se eu não os consigo carregar. Então, com fé, você vai conquistar, você vai avançar, você vai ter, você vai se regozijar em Deus e você nunca permitirá que o seu coração, a sua alma seja maculado dizendo a grama no jardim do meu vizinho é muito mais verde que a minha. A sua vai ser verde, muito próspera, muito abençoada, porque você entregou a sua vida a Jesus. Você confia em Deus e o mais Ele fará. Agrade-se. Agradar a Deus é não deixar a inveja, é batalhar com fé para a conquista chegar. Amém? Muito bem. Hoje é quarta-feira, estamos chegando ao final do programa. Quero lembrar a todos que logo à noite, às 7h30, teremos um grande encontro de fé, de autoridade, de conquista, de avanço. E quero que você esteja entre nós, aqui na Rua Maricá 320, no bairro de Jacarepaguá, próximo da BRT da Pinto Teles, da 28DP. Nós temos aqui uma catedral que
está esperando por você, porque ela é uma cidade refúgio. Venha com o seu drama, venha com o seu problema, venha com a sua angústia, venha inclusive com esses sentimentos que você tem às vezes tão destroçados e venha começar uma vida nova em Cristo Jesus. Nosso telefone para contato é 30 17 90 90, ligue para nós, um dos nossos conselheiros estará orando por você. Muito obrigado pela honra, o prestígio, obrigado à nossa equipe de televisão, ao povo da Igreja Cristo Vive, que dá o suporte para esta programação, e a você, que vai ligar para nós dizendo: eu quero ser um cooperador do reino neste santo ministério. Graça e paz, agrade do Senhor, agrade-se do Senhor, Ele satisfará aos desejos do seu coração. Graça e paz e até amanhã. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9h18, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, às 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive. Rua Maricá, 320, Campinho, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga a sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.